Venham comigo, quero dividir um conceito de investimentos muito importante com vocês. Ações pagam dividendos na sua grande maioria, os fundos imobiliários pagam renda ou rendimentos, como a gente chama, e a renda fixa paga juros, ok? E olha o que aconteceu na data de ontem, pessoal. Hoje eu estou gravando o vídeo, é dia 24 de janeiro. Na data de ontem nós recebemos nosso primeiro provento. Um fundo imobiliário pagou renda. Mas esperem, acompanhe uma coisa aqui comigo. Nós começamos então no dia 15. Fizemos o primeiro aporte, R$ 1.500. Compramos ou investimos em um CDB que paga juros mensal e fizemos algumas compras aqui em Bolsa de Valores no dia 19. Estamos no site da corretora e está aqui a nossa carteira. A renda fixa aqui. Observe que compramos então na bolsa 4 fundos imobiliários e 2 ações. E as perguntas que brotam são: ora, se temos vários ativos, por que só um pagou? Todos não deveriam pagar? E quando efetivamente eles pagam? Vamos entender tudo isso entendendo o conceito de data com, data ex e data de pagamento. Vamos entender isso tudo junto? Então sejam bem-vindos ao Educar Invest rumo ao milhão. É a nossa carteira pública, é o nosso projeto educacional. Esse projeto, como eu sempre digo, não tem o interesse de recomendar investimentos. Muito pelo contrário. A ideia aqui agora é entender de educação financeira e investimentos na prática. Por isso, criamos esse projeto. E no primeiro episódio, nós fizemos o primeiro investimento de R$ 1.500. Henrique, como a gente vai chegar a R$ 1 milhão? Ora, eu vou fazer aportes mensais provenientes de uma renda extra que eu tenho e vamos fazer também o reinvestimento dos dividendos recebidos, das rendas recebidas e dos juros também. E o objetivo é, no longo prazo, com muita segurança e transparência, chegar no R$ 1 milhão. No episódio número 2, nós aprendemos sobre os custos que envolvem essas operações e também esses conceitos de D0, D1 e D2. E agora, no episódio 3, nós vamos entender esse conceito de data com, data ex e data de pagamento dos proventos. Para entendermos esse conceito, nós vamos pegar um exemplo de uma ação, por exemplo. A gente sabe que as ações pagam os proventos, dentre eles o mais famoso, o dividendo. Então vamos nos reter a isso. As ações pagam dividendos. Então veja, para você entender melhor, se coloque na posição da empresa que vai pagar os proventos. Nós somos a empresa. Então veja, em uma bolsa de valores, eu coloquei algumas imagens aqui para a gente ver no pregão de um dia. A gente enxerga a todo momento aquela compra e venda frenética que a gente vê ali a todo momento, né? Então, João vende para José, que depois vende para Maria, que vende para Pedro, e aí aquela ação vai trocando de mão. Se coloque na situação da empresa, né? A empresa fala assim, ó, daqui a pouco a gente vai pagar os nossos dividendos. Mas se a ação está trocando de mão toda hora, hoje é de um, amanhã já vendeu para o outro, a quem eu vou pagar os dividendos? E claro, eles tiveram uma sacada genial. A ideia é, vamos tirar uma foto. Vamos pegar um dia específico e tirar uma foto. Quem são os meus acionistas, no caso da ação? E assim eles definiram a data com. A data com é a data que a gente precisa estar comprado naquela ação, ou usando a expressão do mercado, dormir com aquela ação naquele dia, e aí a empresa vai lá e pede para a B3. B3, quem são os meus acionistas nessa data, no fechamento do pregão de hoje? Quem são os meus acionistas? A essas pessoas eu vou pagar os dividendos. Então veja, se você tem interesse em receber aquele dividendo daquela empresa, naquele dia você tem que ter posse, você tem que estar comprado, você tem que dormir com a ação daquela empresa referida. Então essa é a data com. A data ex, pessoal, é a data que já está ex dividendos, por exemplo. A data ex é a data posterior, um dia depois, claro que é um dia útil, tá? Um dia depois da data com. Então, exemplo, se a data com foi dia 15, no dia 16, se 16 for um dia útil, é a data ex. O que é que significa a data ex? Na data ex, a ação já está ex dividendo, ou seja, o dividendo já pertence àquele acionista que dormiu com a ação na data com e o ativo amanhece nessa data X, descontado no valor do ativo, no valor da ação, o valor do provento pago. Henrique, pera, o dividendo é descontado do valor da ação? Eu vou colocar um vídeo aqui no card, onde eu explico bem melhor esse conceito, e o vídeo está muito interessante, não percam, tá? Vou colocar aqui também na descrição desse vídeo. Veja que na data X, pessoal, vocês podem até vender a ação, que esse direito de receber o dividendo já é seu. E Henrique, quando é que vai pagar? Na data de pagamento. Ela também vai definir, além de definir a data com, a data ex, por óbvio, já é o dia posterior, dia útil, e a data de pagamento ela também vai definir quando vai te pagar e de que forma vai te pagar.
pode pagar parcelado, pode pagar em 5 parcelas, por exemplo, ela vai definir tudo isso. Então as empresas têm, no exemplo do dividendo, esse livre-arbítrio para escolher todas essas datas. E Henrique, como eu sei que data é essa? Ora, vamos pegar o nosso exemplo aqui. Então pingou na nossa conta um rendimento, uma renda proveniente de um fundo imobiliário. Como é que a gente descobre qual foi a data com, qual foi a data ex e qual é a data de pagamento? Ora, uma forma de saber, por exemplo, eu primeiro pergunto aqui ao Google, ó, quem é o gestor desse fundo imobiliário? E ele vai me informar aqui, né, que é a XP Vista Asset Management, e aqui eu consigo achar então, ó, o site desse fundo imobiliário específico. Aqui no site do fundo eu consigo achar todas, absolutamente todas as informações que eu preciso a respeito desse fundo imobiliário. E aqui também, ó, que interessante, ó, a respeito dos rendimentos e amortizações. E aqui nesse documento, pessoal, a gente consegue enxergar as datas que a gente precisa. Aqui, ó, a data com direito foi o dia 16 de janeiro. Lembra que nós fizemos nossa compra no dia 15 de janeiro? Então veja, no dia 16 de janeiro nós dormimos comprados, donos, cotistas desse fundo imobiliário. Então, se o dia 16 foi a data com, ora, o próximo dia útil é a data X e o dia do pagamento ele vai dizer aqui, ó, no dia 23 de janeiro. E se a gente vier aqui no nosso extrato, ó, a gente vai ver que realmente no dia 23 ele pagou a nossa renda ou o nosso rendimento. Ok? Entendido até aqui? Ora, Henrique, por que os outros ativos não pagaram? Ora, possivelmente a gente pode ter comprado posterior à data com, ou seja, na data X. Mas o exercício que a gente tem que fazer é procurar entender essas datas de todos os ativos que a gente tem em carteira. E você que veio até aqui, está gostando do nosso projeto? Então eu quero te dar um presente. Eu criei uma série gratuita que mostra um método, um mapa para você buscar a sua independência financeira e poder no futuro, no longo prazo, viver de renda. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!